Se ele é só um atrapalhado, por que ele nunca acaba? Porque, não importa o perigo, a queda, a explosão, o Chapolin Colorado sempre volta. Sempre ali, pronto para mais uma aventura. Como se a própria realidade não pudesse se livrar dele. Hoje eu coloco duas explicações na mesa, e no final uma terceira que muda o jogo. Aí você entende. Chapolin não é só piada, é mecanismo de esperança. A primeira teoria, e talvez a mais óbvia, é que o Chapolin Colorado é de alguma forma imortal, ou no mínimo indestrutível. Pense bem, quantas vezes o vimos em situações que seriam o fim para qualquer ser humano? Quedas de alturas impossíveis, explosões, golpes que nocauteiam gigantes, e ele se levanta, sacode a poeira e segue em frente. Como se a dor e o perigo fossem apenas inconvenientes menores, e como se a própria marreta biônica, mesmo quando não acerta o alvo, tivesse um poder regenerativo sobre ele, ou como se ele tivesse um estoque infinito de pastilhas de nanicolina invisíveis, que o encolhe e o trazem de volta ao normal, ileso a cada perigo. Ele trata a dor e o perigo não como ameaças existenciais, mas como obstáculos leves, quase como se o mundo não tivesse permissão de finalizá-lo. Não há esperança real em seus olhos, apenas uma determinação ingênua. É como se ele soubesse, no fundo, que sempre haverá um depois. Mas a imortalidade do Chapolin vai além da resistência física. Ela toca em um pilar emocional profundo. Ele é um herói eterno, um arquétipo que ressoa em nossa própria busca por figuras que representem o bem inabalável. Ele é menos um homem e mais uma força moral. Ele aparece quando alguém precisa de coragem, de justiça, de humildade. Ele é a esperança que se recusa a morrer. Repara, o corpo dele sofre o impossível, mas as consequências nunca ficam. Mas se ele é tão indestrutível, por que o mundo parece aceitar isso sem questionar? Por que ninguém se espanta de verdade com sua capacidade de voltar do quase nada? É como se a própria realidade já tivesse se acostumado com a sua presença eterna. Pense bem, ninguém no universo do Chapolin parece realmente chocado com sua capacidade de sobreviver ao impossível. É quase como se a lógica do mundo se dobrasse para acomodar sua existência, um pacto silencioso entre o herói e o caos que ele combate. E aqui está a frase que ecoa em minha mente quando penso nisso. Talvez o Chapolin não sobreviva porque é forte, mas porque ele não pode deixar de existir. É como se a própria necessidade de um herói o mantivesse vivo, uma espécie de contrato cósmico com a esperança. Essa ideia de um herói que sempre retorna, que é essencial para a balança do universo, não é nova. Ela está presente em mitos e lendas de todas as culturas. O Chapolin, com a sua capa vermelha e as anteninhas de vinil, se encaixa perfeitamente nesse panteão de figuras que de alguma forma transcende a mortalidade comum para cumprir um propósito maior. Se ele fosse só indestrutível, a história acabava aqui. Mas tem um detalhe, ele não só aguenta, ele aparece e sempre no segundo certo. Mas se a imortalidade não for a única explicação, e se a chave para o mistério do Chapolin estiver na própria estrutura do tempo? A segunda teoria sugere que o nosso herói é na verdade um viajante do tempo, talvez inconsciente, talvez desorientado, mas um viajante, ainda assim. Olha o detalhe nas suas entradas. Ele surge com informações e time perfeitos, como se já tivesse visto a situação. Não é raro ele chegar atrasado, mas no exato segundo certo, quando a situação está prestes a desandar completamente. É como se ele tocasse sua corneta paralisadora não para congelar o tempo fisicamente, mas para alinhar os eventos a seu favor, garantindo sua chegada no momento exato. Isso é cheio de paradoxo. É a assinatura de alguém que talvez já tenha testemunhado aquele momento, ou que tenha uma relação peculiar com a cronologia dos eventos. A sensação é que ele não está apenas reagindo, mas de alguma forma encaixando em um roteiro pré-determinado. A ideia de aparecer do nada em diferentes épocas, sem envelhecer de forma convencional,
e voltar sempre para resolver problemas se encaixa perfeitamente em um herói que revisita eventos, talvez em uma missão eterna de correção ou observação. Ele transita por séculos, por cenários que vão de faroeste ao castelo medieval, sem que isso lhe custe um fio de cabelo branco ou uma ruga a mais. É como se o tempo, para ele, fosse apenas um cenário imutável, não uma força que o afeta. Repara, ele chega atrasado, mas o atraso sempre dá certo. E a frase que encapsula essa ideia é poderosa. E se o Chapolin não chega por acaso, e sim porque ele já esteve ali antes? Isso muda tudo, não é? Ele não é socorrista, ele é eco. Ele é um eco do passado ou um prenúncio do futuro, sempre presente onde a injustiça clama. Essa teoria adiciona uma camada de mistério e complexidade ao personagem. Ele não é apenas um herói, ele é um fenômeno, uma anomalia temporal que desafia nossa compreensão linear do tempo. Mas, se eu te falar que há uma terceira via, uma que une essas duas ideias e as eleva a um novo patamar, chegamos à parte em que tudo encaixa. E se o Chapolin não é exatamente imortal, nem um viajante do tempo consciente, e se ele é algo muito mais profundo, e talvez mais trágico. A teoria que para mim explica tudo é que o Chapolin Colorado é um herói de loop narrativo, uma prisão bonita, talvez um herói condenado a voltar, sempre. E se ele não volta porque quer, e sim porque alguém sempre precisa? Repara no padrão. Toda vez que o mundo entra em caos, toda vez que a injustiça se manifesta, o universo de alguma forma chama a mesma versão dele. Não é que ele viaja no tempo ou que ele não pode morrer. É que, para cada problema, para cada grito de socorro, uma nova instância do Chapolin é ativada. Ou talvez a mesma instância é reiniciada. E é por isso que ele sempre volta. É por isso que ele sempre chega na hora, mesmo que pareça atrasado. E é por isso que ele nunca precisa envelhecer de verdade, dentro da lógica normal. Ele é a resposta do universo à desordem, um mecanismo de correção que se manifesta sempre que necessário. O universo não chama um herói, ele reinicia um. E por que a gente ama tanto essa ideia? Porque ela nos conforta. Em um mundo que vive repetindo problemas, que parece preso em seus próprios ciclos de caos e injustiça, a ideia de um herói que sempre retorna, que sempre se levanta, é um bálsamo. É a promessa de que, não importa o quão sombria a situação, sempre haverá uma chance, sempre haverá um Chapolin. Mas existe um segredo final que explica por que o Chapolin, mesmo sendo um loop ou um viajante, ressoa tanto com a nossa realidade. Repare na arma dele, a marreta biônica. Ela não corta, ela não atira, ela não destrói permanentemente, ela não aniquila, ela dá uma chance, um respiro. E isso é fundamental para entender a verdadeira força do Chapolin. Porque vamos ser sinceros, o Chapolin é o único herói que admite ter medo. O Superman é corajoso porque é invencível, porque sabe que nada o atinge. Mas o Chapolin, ele treme, ele gagueja, ele corre de medo, e mesmo assim ele vai lá e faz o que precisa ser feito. Essa é a coragem de verdade. A coragem de quem sente o frio na barriga, mas não desiste. E é por isso que ele ressoa tanto com a gente, especialmente aqui na América Latina. Nós vivemos em um loop de dificuldades, de problemas que parecem não ter fim, mas assim como o Chapolin, nós sempre damos um jeito de reaparecer no dia seguinte, com um sorriso, prontos para tentar de novo. Ele é a representação da nossa resiliência, da nossa capacidade de rir da própria desgraça e seguir em frente. No fim, talvez o mistério não seja como ele volta, mas por que ele volta. Ele volta porque enquanto houver alguém com medo precisando de ajuda, o universo não pode se dar o luxo de deixar o Chapolin descansar. O Chapolin não vence porque é perfeito, longe disso. Ele é desajeitado, medroso e muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas ele vence porque ele sempre volta. Talvez seja por isso que ele é tão humano, porque coragem é cair e voltar para o quadro seguinte. Em um mundo que vive repetindo problemas, talvez o maior poder seja justamente esse: voltar. Voltar a tentar, voltar a lutar, voltar a ser a esperança, mesmo que em um loop eterno.
mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? O que você acha? Comente qual teoria você compra. Imortal, tempo ou loop? Qual momento impossível do Chapolin é o seu favorito? O que faria você jurar que ele não obedece às regras do mundo? E se quiser mais mistérios da TV clássica nesse estilo, comenta aqui, se inscreve e até a próxima. E não se esqueça, não contavam com a minha astúcia.